CTPod. Conhecimento, tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou Ana Laura Becker e eu estou aqui com minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana, oi pessoal de casa, então sejam bem-vindos à nossa 7ª temporada. 7ª temporada. Ontem quando você me falou que era a 7ª, eu fiquei, meu Deus do céu. É muito conteúdo, é muita coisa. E hoje, para celebrar esses novos ciclos, iniciar o ano, até a gente tá do lado diferente hoje também na mesa, para começar com tudo novo, a gente vai conversar com a diretoria do CTP. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com a Isabela Queiroz, com o nosso presidente Vilso do Bena e com o Pedro Fernandes, também nosso diretor. E a gente vai bater um papo sobre todas as ações de 2025 e o que vem por aí. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, meninas. Começar o 2026 aí com uma energia renovada, né? Fazer essa troca também no nosso podcast, 7ª temporada, e vocês aí tendo uma outra perspectiva. Do lado de cá. Então eu queria começar conversando com vocês. O que foi 2025 para vocês dentro do Parque Tecnológico? Se quiser começar. Fazemos a filinha assim. Tanto faz. Talvez eu acho que é legal ouvir por causa da mudança de gestão, né? Pode ser. Depois eu vou falando. Como que foi 2025 para vocês? Olha, 2025 eu entendo que foi um marco principal para a gente entender como funciona o ecossistema de inovação no Brasil, aqui no Paraná, e é um grande desafio. Falando em tecnologia e inovação, eu hoje procurando entender um pouco mais, pelos 2 anos que eu estou à frente, como presidente do parque, tenho descobrido que vale a pena realmente fazer esse investimento desde as crianças, desde as pessoas que querem ter o seu primeiro CNPJ, iniciar e transformar em nota fiscal, em resultado, na criação das startups, enfim, realmente criar um ambiente que seja próprio e atrativo para empresas que têm ideias fantásticas para que a gente possa aqui trabalhar e desenvolver. Então, para mim, eu acho que foi um preparo, e para toda a nossa equipe, um preparo que para 2026 agora a gente vai ser um salto que vai superar os 5 anos de parque. Eu acho que bem isso, né? 2025 marcou os 5 anos do CNPJ do parque. Eu acho que para nós foi um ano bem relevante. É interessante porque cada ano é um ano de aprendizado. Quando a gente fala de inovação, a gente não tem todas as respostas imediatas, é uma caixinha de surpresa. Então, quando a gente se propõe a trabalhar com esse tipo de público, com esse tipo de energia, realmente é um aprendizado diário. E aí, 2025 veio para mostrar o potencial que o parque tem, as ações e as conexões que a gente tem aí foram realizadas e aquelas que ainda precisam ser conectadas, né? Então, a inovação é uma caixinha de surpresas. Perfeito. É isso aí, eu acho que a gente veio de um 2024 de uma super mudança, a gente deu um grande salto, trocando de sede, viemos para um lugar 5 vezes maior praticamente, então foi bem impactante essa mudança, e aí a gente teve que aprender na marra mesmo como conduzir isso aqui, né, com tantas empresas. A gente saiu de um lugar com 3, 4 empresas e hoje a gente tem aqui perto de 60 CNPJs. Então é um grande salto, né? E como organizar isso, como manter esse pessoal trabalhando em harmonia, como cuidar do ambiente, né? A gente está aqui num espaço, o Paulo Alvim falava muito, né, da garagem americana. Então nós pegamos a garagem de um prédio corporativo e transformamos nesse espaço. Então são vários desafios no meio do caminho que a gente aprendeu muito, e acho que para 2026 agora a gente já consegue estar preparado para realmente o parque, ele é todo o território da cidade dos Lagos, né? Do bairro Cidade dos Lagos. Então a gente fala de 3 milhões de metros quadrados. Então a gente deu um salto para uma sede grande e agora a gente está começando a popular esse território com bases tecnológicas, né? Então hoje, 2026 a gente já vai iniciar janeiro com a primeira inauguração no Portal 1 da entrada do bairro, de um pedacinho de tecnologia. Nós temos parceiros que já trabalharam conosco aqui, que estão no prédio, no centro empresarial, que é outro edifício comercial aqui dentro do nosso parque. Então essas conexões começam a acontecer, eu tenho grandes perspectivas para isso no ano de 2026.
E vocês estavam falando sobre mudanças, a gente teve também essa mudança de diretoria, de novas perspectivas de ações, né? Então, agora para 2026, do planejamento da equipe, dessas ações que a gente já começou a plantar, a semear ali, o que vocês veem agora para esse ano que está começando? Vamos falar desse primeiro trimestre, né? A gente já tem o primeiro trimestre quase fechado com a agenda de eventos, com parcerias. Então, o que vocês têm visto? Acredito que como o Pedro falou muito bem, né, na questão dos 60 CNPJs, isso é direto, né, nós temos todo um portfólio que está conectado ao parque indiretamente, então o foco do parque é muito o olhar de novos negócios, o olhar de como potencializar essas empresas, como o Wilson comentou, né, seja o pequeno ali que ainda está no CPF, que vai entender como criar uma empresa, desde aquelas empresas que já estão consolidadas. Então, como que o parque realmente pode desenvolver ações para impulsionar essas empresas e realmente fazer o desenvolvimento econômico regional crescer exponencialmente. Então, o foco do Parque Tecnológico é o desenvolvimento, é a busca de novos talentos, e a nossa energia para 2026 é olhar para cada empresa, olhar a sua identidade e ajudá-los, né, nessa evolução. Acredito que o foco principal seria a contribuição, aí, ajudar o Parque Tecnológico a ser um motor para impulsionar essas empresas. E acho legal comentar, você esse ano recebeu o prêmio de Mecenas da Inovação no estado do Paraná, e mostra muito isso, né? Toda essa sua trajetória e de todo o ecossistema aqui criado, de pensar em inovação, de colocar sustentabilidade nas ações, desde as moradias, desde o espaço até o próprio parque tecnológico como um todo. Como que foi para você receber esse prêmio, né? Essa nomeação de Mecenas da Inovação, e como que você pensa essas ações conectadas com a inovação? Olha, para mim foi uma surpresa muito grande. Eu que estou há 2 anos focado no parque aqui com o presidente, hoje ser reconhecido pelo estado do Paraná como um membro que está fazendo a diferença para o estado, né, para a região, para mim foi muito gratificante. Por mais que eu ainda entendo que eu tenho muito a aprender. E eu acho que o aprender vai ser em conjunto com toda a nossa equipe aqui do Silatec Park. Para mim, eu não tenho dúvida que esse ano de 2026 a gente vai conseguir avançar muito, como foi falado aqui para a Isa, não só apenas quem está com CPF vai transformar um CNPJ, o seu primeiro, como também focar nas grandes empresas, entender a dor dessas empresas e trazer a solução através de todos os residentes que estarão aqui, que estão e estarão aqui do parque. Não tendo a resposta aqui, a gente vai buscar em outros parques. A gente já está conectado com o do Rio de Janeiro, com o de fora, inclusive agora da Espanha, estamos avançando com outros projetos de conexão com o parque de lá. Então a visão minha aqui, junto com o time, né, é realmente trazer a solução desde o ensinamento das crianças das escolas até os que estão com o seu primeiro CNPJ e com as grandes empresas. Eu acho que é dessa forma que nós vamos conseguir ser uma referência, como é hoje Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Começou lá no passado e foi onde desenvolveu. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir, sim, trazer mais resultado financeiro, valor agregado no bolso dos trabalhadores, porque Guarapuava hoje é uma cidade pobre, é de salários baixos, e com isso a gente não faz com que Guarapuava cresça. Para crescer tem que ter resultado. E resultado é trazer inovação e diferencial para arrecadar mais valores. Eu vejo dessa forma. Só quando falou ali de mudança de diretoria, né? Então, quando ela falou disso, então até março de 2025, a gente ficou aí quase 1 ano e meio com o Paulo Alvim à frente do parque, né? Então, foi muito, muito aprendizado, foi participar de eventos e chegar como celebridade. Então, quando eu estava acompanhado dele, a gente conheceu gente de diversos lugares, de diversos níveis hierárquicos, tanto de empresas como do poder público, das organizações sem fins lucrativos. Então foi muito contato, foi uma visibilidade muito grande para o parque, né? Ele seguiu com a família dele, voltou lá para a terra dele, vamos dizer assim, mas a gente busca capitalizar isso. Ele ainda volta e meia dá um pulinho em Guarapuava, então fortalece o parque mesmo à distância. Se a gente conseguir seguir aí o que ele iniciou, né, quando a gente veio para essa sede nova, é bem bacana também lembrar disso aí
e ver o que ele plantou aqui, como a gente está conduzindo e construindo isso, principalmente na visão de ecossistema, né? Ele sempre quis integrar tanto Guarapuava, né? A gente tem tantos ambientes de inovação, a gente é a segunda cidade no estado com mais ambientes de inovação. Então o desafio que é conectar tudo isso é gigantesco, né? Temos um fórum muito ativo na cidade, então o parque ele tem um papel de protagonismo dentre esses ambientes de inovação, e a gente tem que usar isso da melhor maneira e capitalizar isso para que Guarapuava vá para frente mesmo, né? Com certeza, o Paulo Ovim, ele foi uma pessoa que veio para Guarapuava, a gente tinha uma visão, o Estado tinha uma visão, e ele conseguiu mostrar para o ecossistema o quão é importante essa conexão e união entre a tríplice hélice, que faz toda a diferença. Ele deixou muito claro, e também, como o Pedro colocou muito bem, essa abertura e visibilidade que ele conseguiu posicionar os processos do parque. Nós estamos num posicionamento hoje muito bem organizado, graças à visão e à experiência dele como ministro que foi de tecnologia do Brasil, né? Então, e ele, como o Pedro fala, ele vem de vez em quando, não, o Paulo Ovim ainda faz parte, ele continua fazendo parte do CTP, do parque, ele nos atende por demandas, né? Ele escolheu Brasília, que bom, perto dos seus familiares, dos seus pais, né? E que bom que isso ocorreu para ele poder estar mais próximo da família, mas ele ainda continua aqui. Eu acho que o Paulo eu sou suspeita a falar, porque o Paulo foi uma universidade, né? O Paulo é uma universidade, uma pós-graduação, doutorado, então essa conexão que ele ensinou, né? Ele veio muito para ensinar, para mostrar para nós, e eu acho que o que é legal é reforçar aquilo que o Pedro falou. Ele estava no parque, mas ele estava para o ecossistema. Ele estava para entender como essa conexão, como o trabalho coletivo faz com que a gente chegue muito mais longe. Eu acredito que, né, ele não está aqui presente, mas eu converso com ele todos os dias, né? Então, o Paulo, para nós, é como se ele ainda estivesse aqui, porque ele é nosso mentor, nosso conselheiro, e a diferença que ele fez para a transformação do parque, para a nossa mentalidade, para o posicionamento, isso vai ficar dentro da história do parque, com certeza. Né, é uma figurinha carimbada ali, a importância dele não só para Guarapuava, mas ele continua contribuindo para todas as cidades, a gente percebe a influência dele por onde ele passa. Então, 2025 foi esse marco de transição, né, mas o Paulo tem essa carinha carimbada aí para nós. E eu acho muito legal a gente comentar isso, porque em 2025 a gente também teve muitos marcos dentro do ecossistema, né? Então a gente teve a criação da rede de habitats, e aí junta tudo isso que vocês falaram, dessa conexão dos ambientes. A gente também teve a posse do Conselho da Secretaria de Inovação, que o CTP também está fazendo parte, né? E além disso, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho de uma novidade nossa, eu acho que a gente não teve tempo para comentar em outro podcast, que é o lançamento da nossa incubadora. Então a gente falando, aproveitando o gancho do Vils, falando de transformar essas ideias em CNPJ, em gerar nota fiscal, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, então, para o pessoal de casa saber sobre a CT Grow. Vamos lá, então, né? Quando a gente para pensar sobre toda essa estrutura e vai se conectando com outros ambientes, a gente entende muito sobre a configuração do parque tecnológico, mas, ao mesmo tempo, a gente compreende a maturidade do nosso ecossistema quando fala região. Então, Guarapuava, ela vem trabalhando aí com as incubadoras das universidades. O parque foi esse apoiador, sempre trabalhou em conjunto, e chegou o momento de que a gente entendeu a necessidade de termos o nosso espaço, visto que cada um tem o seu perfil, né? As incubadoras das universidades, elas acabam atendendo os acadêmicos, essas ideias, e nós tínhamos algumas demandas em relação às ideias que surgiam em eventos e assim por diante. Então, essa conexão, ela acaba continuando, mas o parque criou a sua incubadora para somar. Então, foi uma decisão bem assertiva, nós tivemos vários inscritos, auxiliou, né? Foi uma decisão ainda trabalhada junto com as outras incubadoras, eles participaram dessa construção, então isso continua muito ativo, mas a reciprocidade entre a hora da abertura e os inscritos foi muito interessante para essa primeira etapa. Esse 2026 vem com o edital diferenciado, então tem muita novidade aí que ainda está por vir. Você participou das bancas também? Se você quiser contar um pouquinho como que foi, como que você viu os projetos, como que você enxerga que eles têm potencial aí de crescimento? É bem legal, né? Eu já, nesse pouco tempo aí de parque, fui jurado de 2 Startups Weekends, então foi uma
um intensivo de aprender como isso funciona, né? Então, após isso, agora, no final do ano, a gente teve essa primeira rodada de incubação, né? Então, já surgiram ideias legais, já 2 empresas já vão fazer o processo de incubação, criamos algumas etapas prévias, talvez uma pré-incubação para outras empresas que ainda precisam desenvolver mais a ideia. Então, a gente buscou e pesquisou muito como fazer, mas na hora que põe para rodar mesmo, sempre surge alguma especificidade, algum detalhe, né? Então, a gente fez essa rodada e agora esperamos em 2026 manter esse edital aberto, né? Então, surgiu ideia boa, vem para a CT Grow, que a gente vai dar um jeito de transformar isso em negócio, vai ajudar, quer contribuir. Estamos formando um time bem bacana também de mentores, de pessoas que estarão apoiando essas empresas nas diversas áreas que um negócio precisa, né? Então, a gente sabe quantos setores cada empresa tem para funcionar, e às vezes quando o cara começa ali pequeno, com uma ideia boa, pessoas boas, 2, 3 pessoas, então você tem que dar apoio nas outras áreas, né? E aí o parque ele busca trazer essas especialidades aqui para atender as demandas dos nossos residentes, dos nossos incubados, dos nossos associados. Perfeito. Então, se vocês quiserem deixar, assim, acho legal, porque as pessoas buscam muito ouvir de vocês, né? E como que vocês enxergam a importância de por que uma empresa deve estar no parque tecnológico? Por que ela deve vir para o ecossistema, fazer parte desse movimento? Para vocês, o que isso significa? Eu acredito que é o organismo vivo, né? Quando as empresas elas olham o parque tecnológico como esse espaço coletivo, a troca ela é muito dinâmica. Então, a gente, conversando com as empresas, a gente percebe a diferença de você estar numa sala, de você ter o seu espaço ali para você atender os seus clientes. O caminho para você fazer essas trocas, você não consegue ter esse dinamismo de ter alguém do teu lado que possa ser um prestador de serviço, que às vezes está com uma dificuldade, você vai ali, troca uma ideia, consegue achar, eu tenho uma dúvida contábil, tem alguém ali da empresa, eu tenho uma dúvida de marketing, eu posso ter alguém aqui ao lado. Eu acho que esse organismo vivo faz com que as empresas cresçam de uma forma bem mais coletiva. Eu acho que o trabalho coletivo, quando você muda essa mentalidade, faz com que as empresas olhem para o parque tecnológico realmente com outros olhos. Essa tua pergunta é muito importante. Nós no Brasil, eu vejo assim, nós no Brasil não tínhamos o costume e esse modelo de conexões, de estar juntos. A gente viu muito isso na Georgia Tech, também no Vale do Silício, como que lá desenvolveu e como que foi plantada essa semente, e hoje é o que é, a potência que é. Eu entendo que para que todos, uma coisa é você estar com a sua ideia, com o seu projeto, isolado na garagem da sua casa, ou num escritório isolado. Quando você vem para esse ambiente e você entra nesse ecossistema de conexões de tantos CNPJs, como a Isa colocou muito bem, tantas variedades de segmentos que aqui cada um opera, isso faz com que você tem tudo em um único local. Então você se encontra com as pessoas ali no cafezinho, lá no espaço de descompressão, nos corredores, nos eventos, troca ideia, você aprende, você dá ideia, você surge ideias, você apresenta ideias, e não tenho dúvida que não só aqui na sede administrativa do parque, do CTP, como a torre do lado que nós estamos construindo, uma torre para 360 CNPJ com 40 mil metros quadrados, que é a segunda torre, que virão demais no futuro, nós vamos transformar esse ambiente, esse espaço, em local de conexões, de negócios, para todos os níveis, não é só para o pequeno, isso também para grandes empresas. Nós já temos aqui grandes empresas que não podemos publicar a nível de estado, que estarão conosco aqui na torre ao lado para fazer conexões, fazer negócio, para se instalarem quando entendeu esse modelo. Então esse modelo é novo, ele é novo para o Brasil, mas nós estamos muito à frente, sabemos que temos outros parques no estado que a gente respeita e se conecta e troca ideias, como também de fora do estado do Paraná, mas estando aqui conosco, junto, eu não tenho dúvida que essas empresas vão ter muito e muito mais resultado e muito mais rápido. Essa é a mensagem que eu tenho a falar. E até praticamente com custo simbólico. Isso faz toda a diferença. É isso aí, quando o Wilson fala, a gente tem um estatuto, tem um regimento interno que detalha lá como que a pessoa
qual a conexão que ela tem com o parque. Existem empresas vinculadas, existem residentes, existem associados, classificações entre mantenedores e efetivos. Então foi tudo pensado, tudo estudado, mas é no dia a dia, na interação e é nessa conexão que a pessoa descobre o que ela veio buscar aqui também, né? A gente tem buscado tornar isso cada vez mais intencional e ser mais assertivo em alinhamento da expectativa da empresa que se conecta conosco e o que a gente vai entregar para elas, porque às vezes ele vem com uma expectativa e o parque, e na classificação que ele veio, o parque dá aquele direcionamento. E na verdade ele está buscando realmente alguma solução para o negócio dele, mas na verdade ele veio como um apoiador do ecossistema. Então acontece isso e é super natural. Vem o dono da empresa, quando a gente fala de associados, né? Às vezes vem o dono da empresa aqui e tem uma ideia, mas quem está no dia a dia aqui descobre um mundo de oportunidades e de isso aí, de oportunidades para o negócio dele, para o setor que ele trabalha naquela grande empresa, ou para o próprio negócio como um todo, ou até ideias de novos negócios. Então, isso que eu vejo que contagia aqui. Cada vez que você vem que conversa com alguma pessoa diferente, você sempre sai com uma ideia nova ou com um aprendizado novo. Aí, como tangibilizar isso e transformar num processo, numa rotina, é o que a gente vem construindo aí há 2 anos e buscando acertar cada vez mais. Eu acho que é muito legal ouvir isso de vocês, porque fica um gostinho da vivência no parque, né? E mostra muito do que aconteceu no Open Innovation, então na nossa comemoração dos 5 anos, né? A gente ainda não tem o Save the Date para o pessoal de casa, mas já fica aqui que quem quiser ter essa experiência de conhecer as nossas empresas, entender a nossa dinâmica aqui dentro, daqui uns dias a gente solta um Save the Date, né? E a gente vai ter esse espaço, então, para receber esse pessoal, para entender as nossas empresas, para entender a nossa rotina, para participar da nossa dinâmica, né? A dinâmica que foi realizada, eu acho que no aniversário de 5 anos, foi essa mudança de chave. Oportunizou pessoas que conhecem o parque, que sabem sobre o parque, mas na hora que você pisa aqui, que você vivencia, que você tem essa experiência, a gente só sabe quem está aqui no dia a dia. Eu acho que oportunizar isso para as empresas de fora, oportunizar para as empresas que estão aqui, falar sobre a sua empresa, divulgar o seu trabalho, realmente foi uma mudança de posicionamento. E o parque, ele é responsável por essa conexão. E a gente só vai trabalhar de uma forma bem efetiva, tanto em relação à conexão com novos municípios, né? Não adianta o Guarapuava ter todo esse impulsionamento e desenvolvimento, mas que a gente possa olhar para os demais municípios que estão ao nosso redor, para que eles também possam crescer junto com a gente. Então, o parque, ele é responsável, e a gente... É uma preocupação, mas é um ponto de atenção também quando você fala, poxa, a gente tem uma responsabilidade muito grande na nossa mão e como a gente vai trabalhar com ela para que Guarapuava cresça, as pessoas cresçam, as empresas cresçam e os municípios também cresçam. Com certeza, Isa, dentro dessa tua visão, eu vejo o parque aqui como um grande lago, onde você joga toda a força aí, uma pedra, onde nós estamos trabalhando em ondas, né? A gente está trabalhando no Sila Tech Park, no território do parque, você vai transbordando isso para Guarapuava, para os municípios, para o estado, para os estados e para o mundo. Então é dentro dessa força, e quanto maior essa pressão dessa onda, quanto mais pessoas ingressarem, mais a gente vai fazer a diferença aí para Guarapuava, para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. Não temos dúvida, porque nós estamos trabalhando com os processos muito bem definidos, a gente está muito bem enraizado, a gente sabe o que quer. Quando eu falo a gente, é um conjunto, são todos vocês, é uma equipe. E não só do CTP, quando você trabalha com o ecossistema, a gente está conectado com outros entes aqui de Guarapuava e do estado e da região. Então a gente se conecta e todos olhando para um direcionamento, para um rumo, nós vamos ter um grande resultado. O que não pode, no meu ponto de vista, é começar a trabalhar isolados. Tem que trabalhar em conexão. Foi a mensagem que a gente entendeu claramente, que o Paulo Alvim nos deixou e mostrou, não só para Guarapuava, para o estado do Paraná e para o Brasil. Então ele veio com uma visão para todos os parques do estado do Paraná.
Perfeito. Então, que vem aí esse 6º ano de CTP, a gente convida o pessoal a acompanhar nossas redes sociais, todo o parque, vir visitar, né? A gente é aberto aqui para as pessoas conhecerem, porque a gente tem inúmeras ações, tem eventos, tem processos para você trabalhar a ideação, temos os projetos com os jovens e adolescentes também junto ao Celeiro de Inovação. Então, a gente já, no nosso planejamento, que a gente está trabalhando desde o final do ano ali, já tem muita coisa boa, como a Amy comentou, a gente já está fechado ali nesse primeiro semestre já, então a gente convida vocês a vivenciarem isso, né, porque o parque é muito legal, a gente que tá aqui também, né, quase desde o início do CTP, se apaixona por isso e sabe o quanto que tá amadurecendo, o quanto que tá realmente fazendo as empresas trabalharem, crescerem, e acho que é muito legal, e então vem aí esse 6º ano, 7ª temporada. A gente agradece muito a participação de vocês aqui, de vir falar essa visão de vocês. Acho que é muito importante e muito legal também para quem está aqui ouvir de vocês isso. E fica aí, agora vamos esperar os próximos encaminhamentos, as novas ações aqui do ano, que a gente chama de novo vocês para o CT Pod. Com certeza, vai ter muita coisa legal, muita coisa diferente, né? Estamos trabalhando aí firmemente para que realmente o parque, né, seja esse motor transformador na vida das pessoas, e se depender da nossa união, do olhar da diretoria, do ecossistema, com certeza 2026 vai ser um ano muito especial aí, com grandes realizações. Eu estou muito confiante com todo o time, principalmente agora com esse novo desafio, com a nossa nova diretora Sim. do Parque Tecnológico, a Isa, o Pedro, com o diretor de operações, e todos vocês aqui que fazem parte do CTP. Perfeito. É isso aí, 2026 vem forte. Isso aí. Muito obrigada, Amy. Obrigada a presença de vocês então, obrigada pessoal de casa que nos acompanhou até agora. Então esse foi o nosso primeiro episódio da 7ª temporada, continuem acompanhando aqui o CT Pod, as nossas redes sociais, porque vem muita coisa por aí. E a gente vai mandar um beijo pra Amy e pro João que estão aqui atrás das câmeras. Tchau, tchau. Tchau, gente. CT Pod. Conhecimento, tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via Soft. O CT Pod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.